Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Estamos iniciando mais um culto familiar. Hoje, dia 7 de maio, e que bom que Deus nos concede, né, a graça de podermos louvá-lo, de podermos cultuá-lo, como eu sempre falo, né, em todas as reuniões, em todos os cultos que realizamos a Ele. Possamos elevar aí né, os nossos pensamentos, elevar o nosso coração, e entregarmos a Ele tudo que temos de melhor, as nossas orações, os nossos louvores, e que possamos também abrir o nosso coração para que a gente venha receber a palavra que Ele trará para a nossa edificação, tanto espiritual quanto edificação pessoal, porque eu entendo que não tem como você se edificar espiritualmente e isso não refletir na sua vida no geral. Então, que possamos nos concentrar e entrar em profunda comunhão com o Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui presentes, reunidos em Teu nome. E pedimos, Espírito Santo, que o Senhor conduza este culto conforme o Teu querer, conforme a vontade do nosso Pai. Senhor Deus, te pedimos que possamos, com a Tua ajuda, com a Tua força, dar a Ti tudo aquilo que temos de melhor. Que o Senhor nos ensine a amá-lo como da maneira que o Senhor deseja ser amado, Pai. Te pedimos que toda e qualquer tentativa de atrapalhação, todo e qualquer nervosismo, toda e qualquer distração, todo e qualquer pensamento intrusivo, toda e qualquer tristeza, toda e qualquer angústia que existe neste momento em alguém que está participando aqui conosco ou assistindo no YouTube, que caia por terra agora, em nome de Jesus. Que curas venham acontecer durante este momento, que restaurações venham acontecer. E pedimos também, Senhor, que novas reconciliações contigo venham acontecer, que muitos corações sejam tocados, que muitos corações sejam quebrantados através dos louvores e da palavra e das orações realizadas neste momento. Que o Espírito Santo nos use como instrumentos, bons instrumentos, para propagarmos a tua palavra, para propagarmos o evangelho, para que possamos fazer discípulos, Senhor. E que cada um aqui presente, cada um que esteja assistindo, seja compelido e sinta o desejo de aprofundar ainda mais uma comunhão com o Senhor. Amém. E pedimos também por todos aqueles, Pai, que estão enfermos, por todos aqueles, Pai, que estão sofrendo violências, que estão sofrendo abusos, que o Senhor venha dar forças, que o Teu Espírito venha a direcionar essas pessoas a buscarem ajudas, que o Senhor coloque pessoas no caminho dessas pessoas que estão oprimidas, que estão em sofrimento, para ajudá-las, e que essas pessoas possam se restaurar e no Senhor encontrar força, encontrar alegria, encontrar recomeço e restauração. E rogamos, Senhor, por todas essas petições,
em nome de Jesus. Amém. Amém! Quero desejar as boas-vindas a você que está conosco neste culto. Que bom que você veio, que bom que você separou esse tempo para estar aqui junto conosco, para juntos louvarmos e adorarmos, bendizermos o nome do nosso Deus, aprendermos da palavra do Senhor, que você possa realmente participar desse culto de todo o coração, ouvir a voz de Deus, sentir a presença dEle, essa presença que nos enche de alegria, de paz, que renova as nossas forças, que nos responde nas nossas dúvidas, nos nossos medos. Esse Deus que nos guia nas decisões, nos momentos difíceis. Esse Deus que nos protege, que cuida de nós. E por isso podemos estar seguros nos braços dele. Então, que você possa, com as suas palavras, ainda que você não conheça essa canção, que você possa dizer ao teu Deus, ao teu Pai, quanto Ele é maravilhoso, grandioso, precioso, e agradecer por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele vai fazer, e que você possa encontrar descanso, alegria e paz na presença dEle, com a certeza de que Ele está cuidando de tudo, que Ele está no controle de tudo, que Ele nunca vai te deixar e nunca vai te abandonar. Então vamos louvar ao nosso Deus, nosso Senhor, com essa canção. O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Os seus olhos vigiam, seu amor nos conduz. Minha vida darei ao Senhor. Confiarei em seus braços de amor. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é com luz que meus passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. O Senhor é meu pastor, o meu guia e rei. O Senhor é a força e a luz do viver. Ao seu lado eu sempre estarei. Seu perdão é completo, seu amor sem igual. Sob suas asas seguro estarei. Seu amor transformou o meu ser. A bondade do Senhor nos dá força e vigor. Sua palavra é com luz que meus passos conduz. Não temerei, pois comigo vai Jesus. Que dá
dar a vida ao maior pecador que sou eu. Boa noite, meus queridos e amados irmãos, irmãs, amigos, amigas. Quero agradecer de coração aqui a Ellen pela oração inicial, Carol Dias por esse louvor maravilhoso e agradecer a todos que estão conosco nesta noite. Agradecer a você que está acompanhando pelo YouTube, esteja onde estiver, em que horário for, de manhã, de tarde, de noite, meu bom dia, boa tarde, boa noite. Muito feliz com a presença de vocês aqui para mais um estudo da Palavra de Deus, para mais uma oportunidade de compartilhar o que Deus tenha nos transmitido essa noite. A você que acompanha as nossas programações pelo YouTube, eu convido a dar uma olhada no canal. Você vai encontrar lá todas os nossos cultos, todas as nossas programações, os louvores, as orações, as pregações. Você vai achar lá a pregação da semana passada, que foi feita pela Carol Dias, a pregação do Rony Machado, da Ellen Mieco, as minhas pregações, enfim, de todos nós. E é um espaço para o nosso internauta. Você que tem essa oportunidade, fique à vontade para fazer perguntas, para fazer observações, para fazer até sugestões, caso queira sugerir algo. É um espaço de quem quer nos acompanhar e conhecer nosso trabalho mais de perto. Bem, meus queridos, vamos à nossa reflexão dessa noite. Eu queria propor a vocês que buscassem em suas memórias a lembrança de vários momentos de sua vida, uma recapitulação de sua vida, dos momentos que você viveu, marcantes em sua vida. É claro que nos momentos marcantes, a gente vai sempre lembrar de momentos bons e ruins, né? Ou não necessariamente ruins, mas difíceis às vezes. Difíceis no aspecto, nos mais diferentes aspectos, financeiro, emocional, de todas as formas. Eu te proponho essa recapitulação, essa reminiscência, essa volta ao passado, para lembrar das grandes decisões que você tomou, dos momentos em que você foi aprendendo a tomar decisões em sua vida, desde ali da sua adolescência. Na adolescência, na juventude, de um modo geral, né, a gente costuma agir muito por impulso, né, muito por empolgação, pela emoção. O jovem é muito tomado por esse entusiasmo, que é uma característica muito marcante da juventude. O adolescente, normalmente, ele quer ser percebido, né, ele quer ser notado, ele quer se fazer presente, ele quer se fazer valer. Então, muitas vezes, ele é contra por ser contra, para chamar a atenção. Quantos de nós não vivemos situações como essa, não é? Dizer que os mais velhos são quadrados, dizer que nós estamos num novo tempo, que as coisas mudaram, mas, na verdade, nós queremos marcar um terreno, né? Porque o ser humano vive em busca da liberdade, e a liberdade você mostra quando você toma suas decisões, né? Vai mostrar sua autonomia, sua independência. As pessoas até brincam, né? São os aborrecentes, né? Os rebeldes sem causas, mas é um começo de decisões. Ali no início da juventude, você vai optar pelo curso que você vai fazer da universidade, você vai optar pela profissão que você quer seguir. E essas decisões, como eu disse, elas são muito levadas pelos mais diferentes aspectos. Nem sempre ela é feita em cima daquilo que é a sua paixão. Até porque, nessa idade, normalmente, muitas pessoas nem sabem exatamente o que elas querem, né? Eu, por exemplo, acho muito cedo
para qualquer pessoa decidir com 18, 19 anos qual é o curso que ela vai fazer. Nem algumas pessoas sabem já o que querem, mas eu acredito que muitas pessoas, talvez até a maioria, não tenha essa convicção ainda. E as decisões das nossas vidas, elas são marcadas pelos mais diferentes aspectos, como eu disse, emocionais e financeiros principalmente, mas por aspectos sociais também. Depende do que a decisão que você tem que tomar vai implicar de mudança na sua vida. E eu estou falando das decisões porque estou fazendo todo esse preâmbulo aqui para chegar na maior de todas as decisões, que é assumir a vida cristã, assumir Jesus como líder de nossas vidas, assumir a palavra de Deus como nossa regra de fé, regra de vida, regra de comportamento, regra de atitude. Mas eu disse na abertura que o nosso tema é provações e decisões, porque eu acredito que grande parte das nossas decisões, ou talvez a maioria delas, vem muito em função das provações que nós enfrentamos, muito em função das dificuldades que aparecem sem que a gente planeja, né? Ou às vezes até planeja, mas não consegue planejar o suficiente ou prever o suficiente do que vem pela frente. E as provações, as dificuldades, o sofrimento, ele te força a tomar decisões, muitas vezes nada planejado, né? Muitas ocasiões você tem que tomar decisões repentinas, no ato, no calor, na emoção dos fatos, porque você não tem tempo. Às vezes são situações que te impõem determinadas decisões que você tem que tomar como medida necessária. Eu quero começar o nosso estudo, a nossa reflexão, a partir de uma passagem bíblica que eu considero emblemática, porque eu entendo que ela nos fala exatamente sobre o caráter de Deus, sobre a proposta que Deus tem para os teus filhos, a forma como Deus age conosco, e para mim ela é um ponto de partida para entender a presença de Deus na nossa vida, em todas as gerações, em todas as sociedades, a forma como Deus age. Então, eu quero começar a partir da passagem que está em Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19. Vamos ouvir essa passagem, por gentileza. Hoje invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam. Queridos, entendam só as palavras de Deus. Agora eu te proponho a vida e o oposto dela, a morte, a bênção e o oposto dela, a maldição, para que vivas tu e tua descendência, como diz uma certa tradução, e essa aí diz tu e teus filhos, né? Essa versão que nós ouvimos. O caráter de Deus é o amor. O amor é a essência do caráter de Deus. E o amor é democrático. O amor não é arrogante, o amor não é possessivo, o amor não é prepotente, o amor não é ditatorial. O amor é democrático por definição. Então Deus ama os seus filhos e ele nos fez com a capacidade de tomarmos decisões, com a capacidade de discernirmos sobre o bem e o mal, sobre o certo e o errado, e dotados dessa capacidade de raciocinar, de tomar decisões, ele nos dotou da faculdade de raciocínio e nos deu essa possibilidade, nos deu essa oportunidade de fazer a nossa escolha. Então é preciso que ao fazer a escolha nós tenhamos consciência das consequências que elas vão ter, seja para o bem, seja para o mal. Essas consequências, elas não vão sair, porque a decisão é nossa.
E nós vamos ter que aprender a conviver com essas consequências, sejam boas, sejam ruins. Então eu quis começar por essa passagem para a gente entender como Deus nos coloca diante dos fatos, diante dos acontecimentos, e entender como que as coisas vão acontecendo. De certa forma, nós temos diante de Deus um comportamento muito parecido, ou de certa forma similar, com o comportamento de uma criança, não é? Porque o ser humano costuma muito valorizar a Deus quando fala da liberdade, quando fala das escolhas, quando fala das bênçãos, mas quando se fala de dificuldade, de sofrimento, grande parte dos seres humanos espera que Deus assuma toda a responsabilidade de dar proteção, de cuidar o tempo todo, de evitar o mal. Mas esse mal não foi criado por Deus, né? Esse mal é uma consequência da conduta errática que os seres humanos vêm tendo através dos tempos. Quando a gente fala em provação, é claro que nós estamos falando de momentos difíceis, nós estamos falando de sofrimento, nós estamos falando de dificuldades. E as dificuldades, elas impõem uma série de fatores que, se bem trabalhados e bem entendidos, podem se tornar coisas positivas. E é aí que eu acho que Deus trabalha por trás de todos os fatos, de todas as provações. É torná-las positivas em nossa vida, mostrar a nós, através delas, dessas provações, o quanto podemos crescer e o quanto podemos encontrar o caminho verdadeiro. Nós já ouvimos muitas vezes, eu tenho certeza que todos vocês já ouviram muito essa frase, que o Brasil é um país abençoado porque o Brasil não tem fenômenos naturais e não passa por guerras. Mas, meus queridos, parem para pensar o quanto esses países que são vítimas de fenômenos naturais e que passaram por grandes guerras se tornaram disciplinados, se tornaram países organizados, países prósperos, países ricos. Em 1945, quando a Segunda Guerra Mundial terminou, os países que foram derrotados estavam em frangalhos, estavam assim arrebentados, estavam quase que exterminados, né? O Japão, a Itália e a Alemanha, que formavam a Tríplice Aliança, né, a Aliança do Eixo, né, como se dizia, estavam completamente destruídos. Cidades enormes, cidades inteiras em ruínas, debaixo de escombros. E 20, 30 anos depois, esses países já estavam completamente levantados. Já estavam recuperados financeiramente, reorganizados, disciplinados para voltar a ser o que foram um dia, ou até mais, né? Ou até ultrapassar isso, caso do Japão, por exemplo, né? Superou. E por quê? Porque essas dificuldades, elas impõem a disciplina para as pessoas, e essa disciplina ensina esse povo a trabalhar em coletividade, trabalhar em prol do país, e assim todos crescem. O Japão, a Itália e a Alemanha tiveram um retorno à vida normal muito rapidamente por força da disciplina desse povo, e quis pôr o país de pé de novo. Então, o sofrimento, ele impõe muitas lições. E quando eu falo de sofrimento, eu estou falando das provações, né? O sofrimento, ele traz muitas lições para todos nós. O sofrimento aumenta a paciência, o sofrimento aumenta a persistência, o sofrimento, a dificuldade, a provação, ela faz com que você desenvolva senso crítico, porque se torna mais reflexivo, você passa a refletir mais sobre as situações. Imagina uma pessoa que está enfrentando problemas graves de saúde, por exemplo, né? Como ela deve pensar nas pessoas que vão ficar,
para quem tem filhos, para quem tem família, para quem tem esposas, ou mesmo para quem é mais jovem, né? Saber que não tem uma perspectiva de desfrutar da vida por longos anos ainda. Então, o sofrimento ele impõe reflexões. E as reflexões levam as pessoas a tomarem decisões. E essas decisões são muito pensadas. Então, o sofrimento ele tem muito aspecto positivo, ele tem muito o que tirar de positivo, o que apresentar de positivo para as pessoas, desde que você saiba compreender o sofrimento. É evidente que nem todas as pessoas reagem dessa maneira. Há pessoas que se revoltam, há pessoas que se perdem, há pessoas que ficam completamente desnorteadas, sem um norte, ficam sem nenhuma orientação. Mas o sofrimento ele impõe disciplinas que, se bem trabalhadas, você vai conseguir não dar a volta por cima, mas crescer, independentemente do que acontecia antes, você vai desenvolver a sua resiliência, a sua capacidade e condição de vencer. Eu quero começar a estudar as nossas passagens bíblicas a partir de Tiago, a carta de Tiago, no capítulo 1, verso de 2 a 4, e logo na sequência, primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7. Pode colocar para a gente, por gentileza. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. Gostei muito dessa passagem de Tiago, né? Que fala que a provação produz fé, a fé produz perseverança, e se você perseverar, você encontra a solução, né? Para os problemas. É como Pedro faz a comparação com o ouro, né? A fé pelo ouro. Então, a perseverança, a aprovação, ela vai produzir uma série de eventos, uma série de fenômenos aí na vida que você pode saber trabalhar. A fé, a perseverança, a paciência, a coragem, a decisão, o senso crítico, porque no momento de dificuldade você passa a ter que fazer escolha com menos, né? E não com mais, como você está normalmente numa situação, quando você está numa situação tranquila. Você passa a ter que tomar decisões a partir de poucas alternativas. Ter que tomar decisões a partir de poucas possibilidades. Então você tem que saber trabalhar essas possibilidades. O sofrimento, ele desperta, como eu disse, o senso crítico e a sua capacidade de avaliação. Eu pego muito como exemplo as questões de saúde. Quantos nós já não vivemos problemas de saúde em nossas famílias? Vocês já observaram, irmãos, que quando nós temos uma pessoa gravemente enferma na família, é o momento em que você descobre quem de fato se importa, quem de fato se compromete, quem de fato assume o papel de se envolver na recuperação daquele ente querido, daquele enfermo. Né? Eu estou vivendo uma situação atualmente com uma amiga muito querida de São Paulo, cuidando da mãe dela, e ela está cuidando da mãe absolutamente sozinha. Por questões familiares, há uma briga com a outra irmã, que quis se afastar. E provavelmente essas questões familiares elas se repetem, né? São casos muito parecidos de um caso para o outro. Aconteceu na minha família. Minha mãe, quando ficou muito doente, foi minha sobrinha quem cuidou dela.
E minha sobrinha já era casada, já tinha 2 filhos, trabalhava, e mesmo assim ela que tomava praticamente 90% do tempo do cuidado com a minha mãe, deixando ali só coisas mais paliativas, mesmo mais gerais, mais para as outras pessoas cuidarem. Então, como um amigo meu, esse é o momento de você ver quem é quem realmente. O nível de humanidade das pessoas, o nível de cristianismo, hã, e as provações, elas vão trazendo. Eu quero ver agora uma outra passagem, que eu gostei demais também, eu peço que vocês fiquem muito atentos às palavras do apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 5, versículos de 3 a 5. Vamos ouvir. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Nossa, que passagem linda essa, né? Paulo falando em Romanos. As tribulações, as provações, elas nos permite, nos leva a aumentar a fé produz perseverança, a perseverança molda o caráter, e é aquilo que a gente fala, é na dificuldade que você cresce, é na adversidade que a gente descobre mais coisas. Sabe, irmãos, existe um estudo comprovado de que a maioria dos inventos que nós tivemos ao longo dos tempos, eles ocorreram durante guerras, nos períodos de guerras, porque é o momento em que a sociedade está se questionando o tempo todo, né? E vivendo de perdas, de concessões, de cortes, né? Cortes na economia, nos alimentos, né? Numa série de coisas, em serviços básicos, né? Os serviços básicos são os primeiros a serem atingidos em qualquer crise internacional, em qualquer crise entre dois países. E são nesses períodos que ocorreram a maior parte das invenções, porque foi quando surgiram as necessidades. Então, é quando surge a necessidade que o homem corre atrás, que o ser humano corre atrás. É bem aquele caso popular que a gente diz, né? Ah, foi pegar a chave com a porta arrombada, ou foi fechar a porta com a chave arrancada, foi cuidar da porta depois da porta arrombada. Mas é um fato isso. Nós temos muitos desenvolvimentos de medicações, de produtos eletrodomésticos, de transportes e de toda ordem a partir desses momentos de crise. Eu quero ouvir primeiro a Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção. Vocês sabem como procedemos entre vocês, em seu favor. Legal, obrigado. Então, são todas essas condições desencadeadas nas provações que vão levar as pessoas a tomarem as suas decisões. E aí é que eu quero chegar no ponto. Meu querido amigo, amiga, meu querido irmão, minha querida irmã, você já parou para pensar como foi que você tomou a decisão de estar ao lado de Jesus? Ou como será o dia em que você tiver que tomar essa decisão ao lado de Jesus? Quando você toma uma decisão, você considera uma série de fatores, né? E aí eu estou falando das decisões do dia a dia normal. Você vai considerar questões econômicas, questões emocionais, relacionamentos,
questões sociais, se você, às vezes, por determinada situação, tem que mudar de cidade, tem que ir para algum lugar desconhecido, onde você vai praticamente recomeçar do zero, uma nova vida, um novo projeto de vida, uma nova tentativa, um novo desafio à vida. Quando nós tomamos a decisão ao lado de Jesus, essa decisão ela nem sempre é tomada, eu creio muito nisso, com plena consciência, porque a vida cristã ela não deixa também de ser uma vida social, não é? Ela não deixa de ser uma vida em comunidade, uma vida coletiva. Quando nós vivemos em Cristo, nós estamos em diário contato com as pessoas que compartilham da nossa fé, ou pelo menos uma vida cristã produtiva deve ser assim, né? Você está sempre encontrando com as pessoas semanalmente, e muitas vezes esse contato social, ele produz para as pessoas, de uma certa forma, um certo entusiasmo. Eu me lembro, quando eu me converti, eu tinha 20 anos de idade, e eu fiquei encantado com a igreja no início, naqueles primeiros meses, porque todos os sábados eu ia para a igreja e todos os sábados tinha algum irmão que queria me levar para casa dele para almoçar. Eu tive até uma irmã que eu chamava ela de segunda mãe, Dona Lourdes, eu me lembro dela com muita saudade, hoje ela já está bem velhinha, mas ela sempre me levava para casa dela, a gente passava a tarde de sábado lá quase toda, só no final da tarde a gente saía para fazer alguma visita, algum estudo bíblico, ou então para ir para a reunião dos jovens, que era sempre marcada pelo final do sábado, né? Ali a partir do final da tarde do sábado. Então eu tive um entusiasmo no início. E quando eu me batizei, eu de fato não estava ainda plenamente convertido. Eu estava convencido daquela verdade, daquela doutrina que eu abracei, das coisas que eu acreditava. E só com o passar do tempo, ouvindo mensagens, pregações que foram tocando o meu coração, conhecendo testemunhos de outras pessoas, tendo relações com amigos que já estavam na vida cristã há mais tempo, é que essa ideia, de fato, do que é uma verdadeira vida cristã foi amadurecendo dentro de mim. Então pode ser, e eu acredito nisso, que nem todas as pessoas que de fato assumiram a vida cristã teve no primeiro momento a plena ideia do que representa isso. Porque nós podemos imaginar que a vida cristã seja uma vida de sucesso, de alegrias, de felicidade. E para o cristão convicto, de fato é. Mas esse fato não impede que você enfrente provações, que você passe por dificuldades, que você passe até por privações em determinadas situações, porque Jesus não disse em nenhum momento que nós não teríamos sofrimento, não é? Pelo contrário, ele disse: tendes forças, eu venci o mundo. E a Bíblia nos diz, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Então, quando nós tomamos a decisão de viver uma vida cristã, essa decisão ela implica numa série de coisas. É uma mudança de pensamento, é uma mudança de atitude, é uma mudança de comportamento, é uma decisão que vai implicar em mudanças como as pessoas com quem você vai se relacionar, em mudanças como os lugares onde você vai passar a frequentar. Você passa a ter um filtro, você passa a ter um senso crítico mais apurado do que você deve ou não deve fazer, do que você deve passar a ter como hábito de vida, como costume ou não. E essas decisões na vida cristã, elas, de certa forma, não fogem um pouco do parâmetro das outras decisões que nós tomamos. Mas ela é uma decisão que vai implicar em toda mudança de vida, porque mexe com a nossa visão de mundo, a nossa visão de vida, a nossa visão de sociedade, a nossa visão de todas as coisas. É uma mudança de valores, é uma mudança de princípios, é uma mudança
que nós vamos ter de ponderar sobre ela todos os dias. E aí, para você ponderar nisso todos os dias, aqui vem a necessidade de uma vida cristã permanentemente produtiva, criativa, sempre buscando a Deus em leituras, em orações, em todas as formas possíveis que nós tivermos para estar explorando o conhecimento e a palavra de Deus. Para isso, nós temos que ter esse senso crítico. Eu quero chamar a atenção para essa passagem que nós vamos ouvir, onde mais uma vez o apóstolo Paulo nos adverte e nos chama a atenção para a importância de viver neste mundo que não é cristão de uma forma cristã. Romanos 12, versículo 2. Vamos ouvir. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Que coisa interessante essa passagem, porque ela fala muito do senso crítico e da capacidade de decisão que nós devemos ter diante das coisas, né? Eu gostei dessa versão aí que fala não se moldem a esse mundo, né? Mas tem a versão que eu aprendi que ela diz não conformei-vos com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimente qual seja a real e perfeita vontade de Deus, né? Então o cristão ele deve ter essa decisão firme, permanente, de nesse senso crítico perceber aquilo que é de fato cristão ou aquilo que não é. Nós vivemos nos dias de hoje um momento em que ser evangélico virou quase que um modismo, né? Quase que um modismo. Nós temos algumas igrejas claramente comerciais, né? Com uma visão mais, vamos dizer, mais popularizada, mais comum. E esse modismo, às vezes, faz com que as pessoas não tenham, de fato, a noção do que pesa para uma pessoa ser cristã. Por isso, essas palavras de Paulo me chamam muita atenção e me tocaram mais diretamente. Eu vou usar duas passagens bíblicas para a gente fazer as considerações de conclusão desse estudo, que é a primeira, que é o ponto de partida para a conclusão, é Hebreus 11:1. Hebreus 11:1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. A fé é a certeza daquilo que esperamos e das coisas que não vemos, né? Que bela definição de fé. E é esse fenômeno marcante tem que estar presente na nossa vida, porque é a certeza de algo que esperamos. A vinda de Jesus, a presença de Jesus em nossas vidas, novos horizontes, mesmo na vida terrena, e de coisas que não vemos, né? Não podemos ver a Deus, mas podemos senti-lo em todo lugar, em todo momento, senti-lo nos fatos, sentir a presença do Espírito Santo nas advertências que faz aos nossos corações, quando toca a nossa mente por algum fato ou alertando para algum risco. E uma vida cristã, de fato, ela vai produzir frutos, né? Como disse lá em Gálatas 2:16, Paulo disse Jesus disse, né? Pelos seus frutos conhecereis. Mas vamos ver Gálatas 5:22 e 23, porque essa passagem, ela também é uma passagem emblemática, porque ela é praticamente o resumo ali do que deve ser uma vida cristã ativa e produtiva, quando ela fala de todos os frutos do Espírito, e eu queria considerar um pouco sobre cada um deles. Então vamos ouvir Gálatas 5:22 e 23.
Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Bonita a definição, né? Contra essas coisas não há lei. Alegria. Um cristão deve ser feliz, né? Pelo princípio de vida que tem e pela escolha que fez. Um cristão deve ter amor, porque amor é a essência do caráter de Deus. O amor incondicional, o amor que ajuda as pessoas de uma totalmente desprendida de qualquer tipo de preconceito, seja ela de que cor for, de que nível social for, de que nível cultural for, de que nível étnico ela for, de que religião ela for. Esse é o amor desprendido de valores humanos. O fruto do Espírito é longanimidade, né? É paciência, é esperar em Deus, é esperar no Senhor. Não é pedir e esperar uma resposta para amanhã ou para depois de amanhã. É estar pronto para o momento em que Deus vai mostrar a resposta às suas orações. O fruto do Espírito é domínio próprio. Isso é uma coisa, meus irmãos, que eu peço muito a Deus em minhas orações. Dá-me domínio próprio, dá-me domínio dos meus impulsos, das minhas fraquezas, de tudo que possa me atingir. Dá-me calma para momentos em que eu me senti excitado por alguma coisa, ou provocado por alguém, ou atingido por alguma situação que eu julgue ser injusta, para que eu possa agir de fato como deve agir um cristão, com serenidade, com mansidão, com paz. E um fruto do Espírito também produz perseverança. O cristão não desiste, o cristão não deixa de sonhar, o cristão não deixa de acreditar, e o cristão não deixa de ir atrás. Eu vou fazer agora uma oração para todos nós estarmos refletindo sobre frutos do Espírito e todas essas condições que foram apresentadas por Paulo, por Jesus, para que nós estejamos considerando a importância de todas essas coisas na nossa vida cristã produtiva. Vamos orar. Pai querido, eu peço-te grandemente que nos acolha como teus filhos e nos ensine a permitir que esses frutos do Espírito passem a fazer parte da nossa vida de uma forma incessante. Dá-nos mansidão, Pai. Dá-nos paz. Dá-nos paciência. Dá-nos perseverança. Dá-nos alegria, amor desprendido de qualquer valor humano, de qualquer valor social, cultural, monetário, seja de que ordem for. Dá-nos, meu Pai, domínio próprio para que consigamos ser luz numa sociedade tão pervertida, para que consigamos ser luz numa sociedade marcada por tantos valores comerciais, tantos valores marcados pelos preconceitos sociais. Dá-nos domínio próprio para termos controle sobre os nossos impulsos humanos, sobre a nossa natureza humana. Dá-nos condições de termos luz pelo nosso comportamento, pela nossa atitude, pelo nosso viver diário.
para que todos que se achegarem a nós sintam a tua presença, sintam em nós a manifestação do teu poder. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Palavra maravilhosa do Senhor para nós. Agora nós vamos mais uma vez louvar ao nosso Deus com mais uma canção e que ao ouvi-la você possa se lembrar de que esse Deus, Criador, Todo-Poderoso, Dono, Rei do Universo, Ele também é nosso Pai, nosso amigo, Ele está perto de nós, Ele se revela a nós na natureza, em manifestações no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e que a gente possa, pela graça de Deus, estar sensíveis para ouvir a voz do Senhor, para perceber, enxergar essas manifestações dele na nossa vida e saber, ter a certeza, a convicção de que ele é nosso amigo, como nós ouvimos que ele está conosco nas nossas lutas, nas nossas provações e nos guiando também nas nossas decisões, né? Assim como os nossos amigos, os nossos queridos tornam os momentos difíceis não tão difíceis assim, né? Mais leves e tornam também os nossos bons momentos, os nossos momentos de alegria ainda mais alegres, ainda melhores. Nosso Deus também é esse amigo que quer aliviar o nosso fardo, que quer nos dar direção, nos aconselhar, nos guiar, né? E tornar a nossa vida mais leve. Então vamos louvar, exaltando mais uma vez, lembrando esse Deus maravilhoso que é nosso amigo, que nunca nos abandona, que está sempre conosco em todos os momentos. Vamos então louvá-lo mais uma vez. Na grandeza do céu, na pureza da flor, há um mundo de amor. Na beleza
Senhor Deus maravilhoso, mais uma noite, Senhor, que estamos aqui para te adorar. Mais uma noite, Senhor, que estamos aqui para te honrar e te bendizer, Deus. Ah, Pai Deus maravilhoso, eu venho te agradecer, Senhor, pelo teu cuidado. Te agradecer pelo privilégio, Senhor, de ter os frutos do teu Espírito Santo. Pelo privilégio, Senhor, de poder buscar a tua presença todos os dias, Senhor, e te achar. Pelo privilégio que o Senhor nos dá, Senhor, de buscar os frutos do teu Espírito, Senhor, para sermos pessoas melhores, para sermos pessoas, meu Pai, ligadas a Ti. Pessoas, Senhor, com sentimento, Senhor, do teu amor, meu Pai. Com sentimento, Senhor, que o Senhor quer que nós tenhamos para com o outro, Deus. Ah, Senhor, eu te agradeço, Senhor, pelo privilégio de ser tua filha, pelo privilégio, meu Pai, de olhar para os céus, pelo privilégio, Senhor, de olhar para ti, Senhor, e ver o quão grande amor o Senhor tem por nós, Pai. Ah, Senhor, eu te agradeço por cada vida, Senhor, que está aqui neste culto, por cada vida, Senhor, que está aqui para te adorar, por cada coração, Senhor, que se move, Senhor, com o teu Espírito Santo, que dá, meu Pai, a oportunidade, Senhor, de estar na tua presença verdadeiramente, que dá, Senhor, a oportunidade para sentir o teu Espírito Santo, meu Pai, em cada quinta-feira aqui, meu Pai, junto com os meus irmãos, Senhor. Ah, Deus, eu te agradeço, Pai. Somente te agradeço, Senhor, pelo teu cuidado. Ah, Deus maravilhoso, que cada vida aqui continue sentindo, meu Pai, o desejo de te buscar. Que cada vida, Senhor, que vai ouvir esse culto, Senhor, continue sentindo, Jesus, o desejo de te adorar, de te buscar de todo o coração, Pai. Que teu Espírito Santo, meu Pai, continue tocando em cada vida, Senhor, para que possamos sentir cada dia mais o teu toque, para que possamos sentir, Senhor, cada dia mais o teu mover, meu Pai, entre nós. Que cada coração aqui, Senhor, esteja cada dia mais disposto, Senhor, à tua presença, a ser, meu Pai, um servo na tua presença e agir conforme a tua vontade, Senhor, conforme o teu querer. Eu te agradeço, Deus, pelo teu cuidado, te agradeço por cada vida que vai ouvir esse culto, cada vida que vai sentir, Senhor, a tua presença, Senhor, ainda ouvindo, meu Pai, a tua palavra. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Agradeço a todos pela presença, lembrando que o nosso culto ele é realizado todas as quintas-feiras, às 20 horas, e convido todos vocês a participarem, todos vocês a assistirem no link que está disponibilizado na descrição, né? Às 20 horas, a participarem com a gente. E também lembrando, né, que vocês podem deixar seus comentários no YouTube e também podem entrar em contato conosco pelo nosso e-mail, que também está lá na descrição, né? E hoje a palavra-chave será misericórdia. Agradeço a todos pela presença, desejo a todos um excelente fim de semana, uma excelente semana, e que Deus abençoe a todos.